Estamos de volta com o programa Primeiros Passos, hoje abordando o tema Introdução às Tecnologias. Pois é, se o seu filho tem interesse pelo celular, tem interesse pela televisão, continue aqui conosco que a gente vai aprender um pouco mais sobre esse tema, como desenvolver tudo isso dentro de casa e coordenar isso também. Pois é, mas como tudo tem dois lados, com o uso da tecnologia também. O seu filho pode sim utilizar a tecnologia de uma maneira positiva, que auxilie no desenvolvimento dele. Veja aí. Antigamente, as crianças costumavam brincar com bolas, carrinhos, bonecos e fazer jogos até como esconde-esconde. Mas hoje a coisa é diferente. Elas costumam mesmo mexer no celular e no computador. Sobre esse assunto, vamos conversar agora até que ponto esses aparelhos tecnológicos podem ajudar na educação da criança, hein? Com a psicóloga Nádima Gomes. Nádima, existem vários jogos, né, que a internet oferece. Quais são os apropriados ou até mesmo os não apropriados para as crianças? Crianças pequenininhas, essas crianças já pequenas que já manuseiam, tem joguinhos bem interessantes, né? Que tem o Discovery Kids para criança, que é excelente. Tem o Cartoon Network, que é muito bom. Tem os jogos educativos que você vai, dependendo da faixa etária, porque lá ele indica a faixa etária que a criança vai trabalhar os jogos a partir de 5 anos. Aí dá as dicas de jogos, né? Que tem os joguinhos. Agora, aqueles jogos, também tem os aplicativos também, que a gente tem que ter cuidado com aqueles aplicativos com relação aos jogos de violência, né? Que a gente também tem que ter cuidado. Se a criança for utilizar, os pais é bom estar presente para estar mostrando que aquilo é um jogo, mostrando, porque você vê como o casos aí de pessoas que utilizam esses jogos, né? E depois, futuramente, quando adultos, tornam crianças violentas e que utilizam em cima desses jogos para fazer o mal, né? Então, prestar atenção a que tipo de faixa etária a criança vai usar os jogos, porque tem os jogos de acordo com a faixa etária da criança. Tá, então você acompanhou, né, que realmente as tecnologias podem sim ser uma aliada, sempre, claro, com o uso controlado. A gente vai voltar agora a conversar com a neuropsicóloga Ana Flora Medeiros, que está aqui conosco. Ana, diferentemente dos desenhos animados, por exemplo, os joguinhos, eles já proporcionam, já estimulam uma atitude da criança. Isso, exatamente. Então, hoje em dia a gente encontra muitos jogos, aplicativos que são realmente educativos e que, se a gente fizer um bom uso, ele pode surtir um bom efeito, sim. Então, as crianças, elas podem desenvolver a coordenação motora, elas podem desenvolver a habilidade da fala também. Por exemplo, eu não sei se você já viu, mas existem alguns joguinhos que trazem o inglês para as crianças, e aí mesmo aquela criança não tendo contato com a língua em outro ambiente, naquele jogo ela aprende algumas palavras, e isso é muito bom, porque faz com que ela tenha facilidade para aprender a língua. Existem jogos que a criança pode inclusive se movimentar, né? Hoje em dia tem esse joguinho aí, o Pokémon GO, que está super em alta, e as crianças vão à rua, elas andam, elas interagem com outras. Então, tudo na verdade está relacionado com o bom uso do que a tecnologia pode oferecer para a gente. Então, no caso, por exemplo, como você citou o Pokémon GO, por exemplo, que as crianças vão às ruas, por mais que elas estejam capturando aquele bichinho ali no celular, a gente pode considerar isso como um positivo, um ponto positivo, mesmo que não haja interação com o próximo? Pode sim, porque o fato dela sair de casa, andar, e aí, muito provavelmente, no lugar que ela está jogando, ela encontra uma outra criança que está jogando, então ali já acontece uma interação social. Então, se for um uso equilibrado, não há malefícios. Pode auxiliar também no desenvolvimento da inteligência da criança? Pode sim, ela pode se desenvolver cognitivamente, como a questão da habilidade para línguas, por exemplo, como eu falei, a aprender a dar respostas rápidas a mecanismos que determinados jogos exigem, né? Então, se houver um bom uso, pode contribuir sim para um bom desenvolvimento cognitivo dessa criança. Ana, e uma dúvida que muitos pais têm em relação a quando deve ser dado o primeiro aparelho celular
a criança. E aí, como é que essa decisão deve ser encarada pelas famílias? É uma decisão muito difícil porque as crianças muito cedo elas pedem, elas solicitam aos pais, né, um celular, porque vem os amigos, o celular não serve só mais para fazer ligações, então é uma forma que eles têm de passar o tempo, de se divertir, dependendo da idade até de mostrar a questão do status, que aí é uma outra questão bem complexa, mas eu acho que o que a família deve levar em conta é analisar se essa criança realmente precisa, se há necessidade dela ter um celular, né? E aí a gente tem que voltar para aquela questão do celular ser um meio de comunicação, esses pais precisam encontrar essa criança, precisam se comunicar com essa criança durante o dia, quando essa criança está na casa de um amigo, ou até mesmo na escola, na casa dos avós ou de uma outra pessoa da família. Então, se há necessidade de se comunicar com essa criança através de um celular, não há para onde correr, né? Realmente a família vai optar por fazer uso. Mas se não, eu acho que é válido esperar um pouco para uma idade que essa criança já consiga ter uma percepção melhor do que é um uso inadequado ou um uso adequado. E quando existe a opção de dar o celular à criança, tem que haver uma monitoração, né? Então, não é para dar e achar que é um aparelho dele, isso, que ele tem o domínio como nós temos sobre o nosso, não é bem assim? Exatamente, não. Então, tem que ser um uso monitorado, os pais têm que prestar atenção com quem aquela criança se comunica, até mesmo por uma questão de segurança. Ana, seria importante, no caso desses pais que optam em dar um telefone à criança ainda muito cedo, com, digamos, 6 anos, enfim, seria importante, por exemplo, escolher um aparelho que fosse mais lúdico, mais coloridinho, que tivesse uma certa leveza, para que ele não encare que aquele celular é um objeto tão sério, tão duro quanto o dos pais dele, ou não é necessariamente interessante, não é necessário fazer esse tipo de associação? Olha, eu acho que é válido sim, né? Se você puder não necessariamente dar o melhor celular que existe no mercado, porque é uma criança, ela não precisa do melhor celular. Ela não vai ter necessidade de usar todos os recursos que aquele aparelho pode fornecer, né? Então, eu acredito que é válido se ponderar dessa forma, essa compra desse aparelho, sim. Certo, e encarar de uma maneira mais leve, então? Mais leve, isso. É claro que vai ser inevitável esse aparelho ter recursos que proporcionem o lazer, né? Então, se vai comprar o aparelho, eu acredito que tem que ter, né? Porque hoje em dia a maioria dos aparelhos acabam tendo mesmo os recursos dos vídeos, dos jogos, essas questões. Mas eu acredito que não precisa ser o melhor aparelho, né? E nem ser igual ao dos pais, porque ela tem que entender que existe uma diferença, né? E tem que ficar claro a finalidade. A finalidade, exatamente. Né? Então, se ela é uma criança, ela precisa de um celular de criança. Não, ela não precisa de um celular de adulto. Ana, e no caso de quando entra realmente naquele problema, a criança já começa a entender um pouco as coisas, tem ali seus 4 anos, quer bastante estar ao celular, brincando nos jogos ou na televisão. E aí, a proibição, a exclusão total dessas tecnologias, a rotina daquela criança, é válida esse tipo de castigo? Olha, eu acredito que a proibição não é adequada. Até porque se ela vai ver os pais utilizando, né, vai ser difícil dela conseguir entender por que ela não pode, por que o pai e a mãe podem, né? Então, eu acho que tem que sempre haver uma negociação, né? É necessário que se estipule um tempo de uso, né? E aí entra a questão da autoridade do pai e da mãe. É necessário, de ser firme nessa hora. Isso. É necessário que haja essa firmeza para que ela consiga entender que ela pode usar, mas ela tem que usar com um certo limite, né? Então, eu acho que a proibição
acaba não funcionando muito bem, porque ela vai ter dificuldade de compreender o porquê que ela não pode usar. Ela não pode usar, mas os pais vivem com o aparelho em mãos. Isso, e outras crianças utilizam também, né? Então, eu acho que é mais saudável, é mais adequado que haja sempre a questão da negociação, da imposição de limites. Os pais devem também se monitorar em relação ao uso excessivo para não dar um exemplo negativo aos filhos? Claro. Como essa monitoração pode acontecer? Por exemplo, a hora da refeição não é hora de estar no celular, né? Então, é se policiar mesmo. Se você está ali na mesa do almoço, utilizando um recurso, e aí você está ensinando ao seu filho que na hora da refeição você pode ter aquele tipo de comportamento. Quando, na verdade, você precisa conversar, você precisa interagir com as pessoas que estão ali naquele ambiente. Tem outra questão muito importante também, Mirna, que eu acho que é a mãe e o pai passou o dia trabalhando, e aí chega em casa e é o momento de estar com a criança. E aí o pai e a mãe, muitas vezes, por motivo de trabalho mesmo, algumas vezes... Às vezes a gente se pega nesse erro. Isso, e fica no celular. E aí a criança precisa chamar a sua atenção de alguma forma. Então, eu acho que é válido se policiar enquanto a isso, de quando estiver com a criança, interagir, dar atenção e prestar atenção se não está somente no celular. Pois é, ter um pouco de tempo com qualidade. Com qualidade, com essa criança, exatamente. Que, afinal de contas, é o que prevalece, a qualidade do tempo. Porque aí, no futuro, essa criança acaba repetindo esse comportamento. Então, ela vai chegar em casa e ela vai querer se isolar num lugar para continuar fazendo uso de celular e não vai ter o hábito da socialização com a família. Pois é, e depois, né, que passa essa primeira infância, chega na segunda e aí depois chega a adolescência, que é um momento bem mais complicado, né, que a gente já observa hoje que o uso da tecnologia é um problema sério na adolescência de hoje, né? A gente já tem dificuldade de lidar com as crianças, a gente está falando da iniciação às tecnologias, mas esse problema na adolescência acaba sendo bastante potencializado e acho que se não cuidar de cedo, se não monitorar de cedo e os pais também criarem esse hábito de estar fiscalizando desde cedo, é muito mais difícil controlar lá na frente. Com certeza. Um dos problemas mais comuns hoje em dia é a questão do uso inadequado de celular, principalmente pelos adolescentes. Já que eles têm uma certa autonomia, né, não é mais daquela forma que o pai e a mãe tá sempre com eles, né, tá monitorando o tempo inteiro. Então, o fato deles terem mais autonomia acabam muitas vezes fazendo o uso inadequado, o uso em demasia. E aí, um problema muito comum é deixar de estudar para estar no celular, seja conversando, jogando, assistindo vídeos, né? E aí muitos entram na questão da dificuldade na escola e aí aparecem outros problemas mais sérios por conta do uso inadequado. Pois é, sem contar, né, que com a internet hoje, que o principal acesso pela internet dos adolescentes hoje é o celular. Então acaba o celular sendo uma porta aberta para muitas coisas que os pais não querem que os filhos participem. Isso, né? Exatamente. E é muito difícil ter o controle disso tudo, né? Por isso que é necessário monitorar, mesmo que o celular seja de um adolescente. Tem que haver esse monitoramento para saber com quem está conversando, qual é o tipo de mídia que está assistindo, qual é o tipo de jogo, né, que ele está usufruindo, até porque mesmo quando adolescente eles tendem a repetir muitas vezes o comportamento que é ensinado nos jogos. Então acontece da criança ter um comportamento de agressividade porque teve acesso a um jogo que mostrava esse aspecto. Então isso é muito comum. Ok, Ana, obrigada pela sua entrevista, realmente foi bastante esclarecedora. Nós, mães, né, que temos tanto essas dúvidas em casa no dia a dia, a gente fica sem saber como conduzir, né, esses assuntos dentro de casa e você nos ajudou a compreender um pouco mais
nesse tema. Obrigada. Imagina, é um prazer falar sobre isso e poder esclarecer algumas dúvidas. Ok, então, obrigada a você de casa pela sua companhia, por participar aqui do programa Primeiros Passos, dar a tua audiência aos nossos temas. E não esqueça que semana que vem a gente tem encontro marcado, então, até lá!